Agora eu vou até falar uma coisa que pode parecer um absurdo, espero que não me entendam mal, mas aconteceu comigo. Eu comecei a usar o álcool e a droga porque eu nunca soube viver, cara. Eu nunca soube existir, eu sempre tive dificuldade. O álcool e a droga foi um remédio pra mim, cara. Porque ele silenciou todo esse incômodo da existência. Eu sempre senti angústia em viver. Eu não entendia por que estar vivo. Uhum. Tanto que esse ano eu tô estudando muito sobre suicídio. Eu tô fazendo um estudo profundo sobre o suicídio porque eu passei a vida inteira me questionando por que existir. E aí o uso de álcool e droga, ele silenciou tudo isso. Ele tapa esse vazio, né? Ele me fez ficar desinibido, me achar bonito, porra, chegar nas minas, conhecer gente pra caralho. Depois veio a conta do sete pele, né, mano? Que depois não tem ideia, velho. Você mexe com droga, você vai trabalhar com uma energia pesada. Depois chegou os boletos do inferno e foi foda pagar. Uhum. E aí, nesse processo todo, quando eu comecei a ficar abstêmio e sóbrio, tudo isso voltou. Essa inabilidade de viver. Então eu me aprofundei, mas assim, muito em estudos religiosos, filosóficos, psicológicos. Participei de um monte de coisa. E eu já tinha isso de casa, né? Eu já cresci num ambiente desse. Uhum. E foi a sintetização do budismo que me fez entender que, de fato, eu tava preenchendo esse vazio com um monte de merda. Eu tô dizendo isso, mas eu não consigo viver a plenitude do budismo até hoje. Uhum. Mas eu já consigo entender que não é o álcool e a droga a solução. Que eu vou continuar tendo dias difíceis, pensamentos difíceis, sentimentos difíceis. Que eles estão representados por mim desde o meu vazio da infância. Que eu não consigo entender muitas vezes e que eu representei por alguma coisa que talvez eu não consiga representar nunca. Mas que basta eu hoje ressignificar. Que basta eu hoje eu encontrar novos propósitos. Que basta eu preencher hoje de uma outra forma. E assim eu vou encontrando essa complexidade do budismo que é simples. Uhum. De estar no vazio. Mas não tem como eu viver de luz. Não tem como eu ficar sem comer. Não tem como eu me abster do físico. Claro. Mas eu preciso encontrar uma maneira de viver o equilíbrio entre isso. O budismo fala, se você apertar muito a corda do violão, ela estoura. Se você deixar muito solta, ela não dá música. Então ela tem que estar no time certo pra bater a nota. Uhum. É isso. Só que, porra, viver isso é difícil pra caralho, velho. É difícil aceitar o quão simples é. É só aceitar o vazio. Se eu sentir dor, eu entendo a dor. Eu não sou a dor. Eu não preciso me identificar com ela. Eu consigo observar ela de longe. E eu vou sentir ela como parte da minha existência. Eu vou até gostar um pouco dela. Num certo sentido, assim. Eu tive essa experiência tirando sangue. Não, botando o soro nesses dias no hospital. Porque eu sempre tive muito medo de agulha. Eu desmaiava e suava a mão e dava um escândalo no hospital. Sempre que tinha que tirar sangue, eu botava soro. Aí depois que eu comecei tratamento com CBD, eu justamente terminei de ler O Poder do Agora. Já conhece esse livro? Sim. E também eu tô lendo um outro livro que se chama A Ilha, que é uma ilha que um jornalista de Londres chega, o navio dele bate lá, ele cai, naufraga lá, e ele começa a conhecer o pessoal daquela ilha. Todo mundo vive no agora. Olha, todo mundo vive no presente. Aí ele vai conhecendo as pessoas, aí tem uma outra galera que não gosta disso e quer ocidentalizar aquela ilha. Então tem toda uma trama nesse sentido. Mas assim, todo mundo lá vive no presente. Eu tava lendo esse livro também. E nesse livro conta que os habitantes da ilha treinaram papagaios e pássaros para ficar falando o tempo inteiro. Aqui e agora. Aqui e agora. Ao invés de cantar, eles estão falando isso. E aí tem uma cena de uma cirurgia lá que o cara vai fazer. E aí o cara fala pra ele, presta atenção no pássaro que tá falando atenção. Aí ele pergunta, atenção ao quê? Aí o cara da ilha fala, atenção à própria atenção. Só tem atenção à atenção. E aí ele faz a cirurgia e aí ele não sente tanta dor quanto ele sentiria se ele não tivesse naquele momento. E eu tava lendo esse capítulo e o cara veio botar a agulha em mim. E eu consegui fazer um exercício de sentir a dor, observar que ela tava machucando o meu corpo físico, mas me descolar dela e só tipo, aquela dor virou tudo, mas eu não tava mais ali. E primeira vez eu não passei mal com agulha, não suei a mão, não quase desmaiei, eu fiquei de boa lá, por causa dessa noção de que eu conceituei como ruim aquela dor. Caralho. Ela não é ruim, ela só aconteceu ali. E ela machucou meu corpo físico, mas tudo bem até então. Mano, que irado, esse livro é bom pra caralho. A Ilha, é muito bom esse livro. Tô quase terminando. É excelente esse livro. Meu, que experiência incrível, hein, cara? E tá tudo aqui na cabeça, né? É. Quem vê de fora era só um cara sentado numa maca, né?
Sim. Com várias coisas acontecendo na mente. Mas depois que tu vendeu o teu moletom lá e a máquina, nesse momento tu concluiu que tinha que parar de usar, ou tu começou a escrever aquelas cartas se despedindo da vida? Não, eu já tava no meu processo final, cara. Isso aí foi no finalzinho. Eu passei 2 anos tentando parar. Ah. Eu já tinha escrito 3, 4 cadernos nessa época. Mas ali foi um momento marcante de realmente ver que eu tava perdidaço. Eu já sabia, já tava tentando, mas até então você vai dando um jeitinho. Vai, não, puta, eu vou parar de cheirar então durante a semana. Tá fazendo umas coisinhas assim, sabe? Uhum. Mas aí aquilo foi ultrajante aos meus valores, aos meus princípios. Fiquei com muito medo, sabe? Essa que é a verdade. Falei, porra, eu não sei o que eu posso fazer daqui pra frente. Porque chegar nesse nível aí já foi assustador, cara. Mas dessas cartas que tu tava se despedindo da vida, tu tava planejando fazer isso ou tu só tava dando vazão? Não, eu achei que eu não fosse conseguir mesmo. Até, porra, eu tenho 5 livros publicados, né? E o meu primeiro livro, ele tem todas essas barbaridades. Porque mesmo limpo, eu achei que eu não fosse conseguir. E tô aqui até hoje, né? E então, assim, nos meus cadernos, eu tava tentando deixar, sei lá... Aí entra também uma qualidade do egocentrismo vaidoso, né? Eu achei que, de repente, eu ia deixar a revelação do mundo, como se eu fosse o novo Messias, um profeta, um ser iluminado. Porra, mano, o cara, sabe? Tinha o tabu dos 27 anos, que os doidão tudo morreu com os 27. Os gênios musicais e artistas, né? Uhum. Então a minha vaidade egocêntrica chegou nesse nível, do tipo, porra, quero morrer e deixar um legado de conhecimento, como se eu soubesse tudo da vida. Uhum. O ridículo da minha existência fraca é essa. E aí, esses cadernos, eles continham tudo isso. E eu escrevia sem pensar em ninguém, nem nada. A escrita, ela amadureceu muito depois que minha filha nasceu. E o meu filho, hoje eu tenho uma filha de 9 anos e um filho de 4 anos. Uhum. E eu não parei de escrever. Então, o processo até é interessante. No meu primeiro livro, é um vômito de coisas. Eu falo, porra, como eu perdi a virgindade, as merdas que eu fiz, xingo a família. Cara, puta ridículo, egocêntrico ridículo. Achando que aquelas experiências eram legais, assim, tipo... Não, mostrando... Sabia que era ruim. Mostrando a merda que era. Entendi. Porque eu achei que eu fosse morrer de qualquer forma. Isso aqui. Eu não achei que eu fosse conseguir. Uhum. E o interessante é que esse livro é um dos mais procurados e é um que as pessoas mais se identificam. Porque é totalmente... Todo o meu trabalho, ele é super verdadeiro, super intenso. Eu faço realmente algo ali, sabe, de coração. E então isso toca a perturbação da pessoa que tá no uso. Uhum. Ela se identifica. Ela fala, caralho, eu já vivi isso. Puta, eu vivi uma coisa parecida. Eu sinto parecido. Tem alguma história específica que muita gente se identifica? Ah, cara, olha... Eu diria que praticamente todos que estão no fundo de poço se identificam com o desespero espiritual, por mais subjetivo que pareça, sabe? É como se estivéssemos possuídos por uma força maior que nos fizesse ir usar sem vontade e querer tirar a vida como solução, mano. Uhum. Puta, isso existe em praticamente todos. De formas diferentes, uns mais, outros menos... Mas não tem um que não fale sobre uma dificuldade espiritual, assim, de qualidade negativa. Uhum. É engraçado isso. Porque depois, eu apesar de tudo, eu sempre busco o lado científico, o lado cético, o agnóstico. Eu procuro saber todas as verdades possíveis para desmistificar e ter uma ciência concreta. Mas eu não anulo toda a potência das artes plásticas, que, como eu já explanei, para mim, explica o inexplicável. Uhum. Em contrapartida, até mesmo nos meus estudos, nos meus trabalhos, independência química, eu vejo que a participação desse mundo invisível, cara, ele tá em todo mundo. E é muito louco isso, porque a gente já conversou aqui algumas coisas sobre egocentrismo, filosofou um pouco, mas a ligação do álcool e da droga, cara, ela tá além do racional. E ela tá além do sentimental, inclusive. É como se... Eu falo que o meu livro, eu escrevo de forma oculta para conversar com o lado oculto das pessoas. E é basicamente isso mesmo. É como se uma manifestação estivesse ali conversando por essa atmosfera invisível. Uhum. Sacou? Uhum. É meio maluco o assunto, mas é
É basicamente o que acontece nos casos de uma pessoa que tá no fundo de poço. Ela sente que é uma força que tá levando ela, literalmente pegando a mão dela e tu consegue perceber que não é tu que tá fazendo aquilo na hora? Quando tu tá usando aquela coisa que te faz mal, tu consegue ter essa noção na hora? Isso aqui não parece eu, mas mesmo assim ele te consome e tu bebe e usa droga? Ou isso tu percebe depois que passa? Cara, aí eu posso falar por mim, não vou falar por todos, né? Mas também, novamente, todos retratam coisas parecidas. É assustador, mano, mas a sensação que dá é que realmente tem, tipo, uma mão de um demônio te botando pra pegar a droga, velho. Você consegue sentir. Caralho, que loucura. Não, o bagulho é alucinante, velho. O bagulho E de alguma forma tu tá preso, preso. pequenininho no fundo de tudo isso. Aquela mesma criança. Aquela mesma criancinha, velho, que precisa, sabe, encontrar o acolho, que ela entendeu que não existia, ou que realmente não existiu e criar o dela próprio.